forte. Amém. Boa noite, amada igreja. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua presença, Senhor, para te adorar, te exaltar, te engrandecer, Pai querido. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por todos os teus feitos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, Pai querido. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Abençoa o nosso culto, abençoa cada um que entrar por essas portas, ó Pai, que possam ser alcançados pela tua palavra, Pai querido. Nos renova nesta noite, nos restaura, nos transforma, Deus. Oh, Pai querido e santo, muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai querido. Fica conosco, Senhor, nos dê um culto abençoado, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, Pai querido e santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos dizer que Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor.
amor que tu me revelaste, o amor que tu me revelaste, ó Pai, pra me resgatar. Tu me conheces bem. Tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração, vamos declarar. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Declare mais uma vez, é de coração. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. então adora Ele nesta noite, com a sua alma, com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida. Aleluia, vamos continuar adorando o nome do Senhor, com o louvor que diz: mais grato a Ti. Somos gratos ao Senhor, somos agradecidos, louvamos ao Senhor por tudo. E neste culto, rememorando o nascimento de Jesus Cristo, estamos aqui para agradecer simplesmente, para louvar a Ele, para bendizer o Teu santo nome. Levante tuas mãos se você puder e adore a Ele, agradeça a Ele, dizendo: muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu santo nome para todo sempre. Engrandecido seja a Tua autoridade, a Tua soberania para todo sempre, Pai. Tu és o único Rei. Tu és o Deus que está acima de todos, de tudo. Aleluia, não há outro Deus além de Ti, para nós estarmos prostrados, para nós estarmos declarando o quanto Tu és santo, o quanto Tu és tremendo. Aleluia.
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Nesse momento, nós convidamos a você para simplesmente orar, agradecer ao Senhor mais uma vez. Aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome para todo sempre. Somos gratos a ti, ó Deus, aleluia. Somos gratos a ti, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, Mais grato a ti. mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Mais grato
ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Boa noite a todos que nos assistem através das nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. É um culto onde nós rendemos graças ao Senhor, graças ao Pai, por Ele ter enviado à terra o nosso Salvador. Nós comemoramos neste dia um culto dedicado a essa lembrança que vive em nós, a essa esperança que vive em nós a cada dia, e que só foi possível em função do nascimento de Jesus. Então, nós que estamos comemorando, nós sabemos muito bem que há várias conjecturas bíblicas que nos fazem acreditar que Jesus, em hipótese alguma, teria nascido durante o inverno, ou seja, em Israel, em dezembro, chega a nevar. Sobretudo em Beit Sahur, ali próximo ao Campo dos Pastores, é um lugar extremamente gélido, então não é possível que as ovelhas estivessem no campo, porque as ovelhas são guardadas nas cavernas nesse tempo. Várias conjecturas que fazem, que nos permitem crer com um grau de fidedignidade, um grau de certeza de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Enfim, se a sociedade, existe um histórico, eu não vou me prender nesse histórico de por que o dia 25 de dezembro, mas se todo dia nós pudermos ter um dia para lembrar de Jesus, que seja todos os dias, que seja, então, dia 25 de dezembro, então, dia 25 de dezembro também vamos lembrar, hoje é dia 20, vamos lembrar do nascimento de Cristo, e, em verdade, Cristo nasceu em cada um de nós em dias diferentes. Natal, para mim, é o dia da minha conversão, o dia que eu permiti que Cristo nascesse dentro de mim, dentro do meu coração, o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, o dia que eu decidi, ainda sem compreensão alguma, ainda muito novo, com 14 anos de idade, e ali lendo a palavra do Senhor, em casa, ainda sozinho, decidi entregar minha vida ao Senhor, imaginando que os céus se abririam e eu viria uma escada com os anjos descendo. Nada disso aconteceu, eu também não vi uma luz sobrenatural, mas é fato que, com o passar do tempo, com o conhecimento, com o estudo acerca da fé que nós professamos, Cristo se manifestou na minha vida de uma forma muito sobrenatural, e assim o é em cada um de nós. Tolos, estultos seríamos se não crêssemos dessa forma, porque fé não é esperança em vão, fé é certeza. Fé é certeza. O autor da Epístola aos Hebreus diz que fé é certeza. Quando nós dizemos e fazemos as nossas orações em nome de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina também dessa forma, nós terminamos a nossa oração dizendo amém. E nós achamos que amém é tão somente assim seja. Amém é muito mais do que isso. Amém significa assim será, porque está escrito, tem o valor daquilo que está escrito. Então, a nossa oração, quando nós entregamos ao Senhor, é como se ela fosse uma profecia sendo escrita nos céus. Nós ligamos essa profecia no céu, com uma autoridade que Deus nos dá através da oração. E isso fica muito evidente através da Epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, enquanto bispo da Igreja de Jerusalém. Nós estamos aqui hoje para rememorar, para comemorar, para glorificar o nome santo do Senhor, por Ele ter enviado o seu Filho amado, o único Filho, para morrer por nós e morrer por morte de cruz, morrer como um maldito. Mas estamos aqui também celebrando que Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele venceu a morte por nós. Quando nós celebramos o nascimento de Cristo,
quando celebramos o dia do advento, o dia natalício, celebramos não apenas um dia, mas celebramos uma vida. Celebramos a eternidade, celebramos a salvação, celebramos o cumprimento de inúmeras, incontáveis profecias acerca desse dia, do dia do nascimento. E existem muitas profecias acerca do dia do nascimento de Jesus e outras tantas profecias acerca do dia do nascimento de Jesus em nós. Porque inúmeras profecias foram... a Bíblia é basicamente dividida em 3 povos: os judeus, os ímpios e a igreja. Ímpio que se converte vira igreja. Judeu que se converte vira igreja. Igreja que se perde volta a ser ímpio ou volta a ser judeu. 3 categorias de povos. Existem profecias que são voltadas exclusivamente para o povo judeu. Existem outras profecias que são voltadas exclusivamente para a igreja. E existem outras profecias que são voltadas exclusivamente para aqueles que caminham na iniquidade. Mas a nós nos interessa nessa noite que a profecia existe, que a profecia foi revelada, que a profecia se cumpre em nossas vidas a cada dia. E é a razão de nós estarmos aqui, queridos. Nós precisamos compreender que nós não somos um clube, nós não somos um ajuntamento social. Cristo vive em nós. E enquanto sal da terra, enquanto luz do mundo, nós temos responsabilidades nessa vida. E uma delas é a pregação do Evangelho, que não se restringe à palavra pastoral. Cabe a cada um de nós, enquanto sal da terra, enquanto luz do mundo. Vocês sabiam que os judeus colocavam sal nas ofertas entregues ao Senhor? Não existe relacionamento sem o sal da terra, queridos. Todas as ofertas entregues no santuário, no templo, eram salgadas. Todas. Dentro da liturgia levítica, os sacrifícios eram temperados com sal. Por quê? Porque aquele sacrifício denotava um relacionamento. E hoje nós vivemos esse relacionamento porque nós somos sal da terra. E Deus permite, com o rasgar do véu do santuário de cima a baixo, hoje nós temos livre acesso ao Pai. E nós não comemoramos aniversário de quem não está vivo, queridos. Se hoje nós fazemos uma festa para o Senhor, é porque Cristo está aqui. E tanto Pedro quanto João diz que Ele habita em nós e faz do nosso corpo um santuário vivo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Veja a oportunidade que nós temos, que os profetas da antiga aliança não tiveram. Deus não fez deles uma habitação eterna do Espírito Santo. Fez de nós. Por isso, naquele tempo, era necessário o sacrifício diário. Era importante o holocausto. Era indispensável, era vital, era irrefragável. Mas hoje, queridos, o Espírito Santo habita em nós. O nosso relacionamento com Deus é algo diário, constante. Não se limita às 4 paredes desse templo. Porque é muito fácil ser santo aqui dentro. Aqui é muito fácil, queridos. Eu boto um paletó bonito desse. Não estou bonito, gente? Eu boto um paletó bonito desse e eu quase que eu ganho asas. Quase que eu me torno um querubim. Querubim ungido. Na visão de Isaías, do trono, um serafim. Os serafins eram seres de fogo. A palavra serafim vem do grego saraf, que significa fogo, chama. Então, os serafins são seres de fogo. Nós somos seres de fogo, queridos. E o fogo no altar jamais se apagará.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, queridos. Que hoje nós tenhamos uma noite especial para a celebração do nascimento de Cristo em nossas vidas. Cristo e o Senhor, através do seu Santo Espírito, me conduziu a um texto, e não haverá revelação daquilo que Cristo não revelou em minha vida, queridos. Nós vamos ler um texto que é carregado de variadas interpretações nas pregações que nós vemos, nos estudos, nas teologias sistemáticas da vida. Mas hoje, deste púlpito, queridos, e sempre deste púlpito, não vai sair de nossas bocas, de minha boca e de nenhum daqueles que sobe a este púlpito, algo que Deus não tenha nos revelado. Eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias e se dirijam ao chamado Evangelho Levítico, ao primeiro evangelho do cânon, não o primeiro evangelho a ser escrito, mas o primeiro evangelho da ordem do cânon, ou seja, o evangelho de Mateus, e mais precisamente o capítulo 2 do evangelho de Mateus. E assim que você encontrar o capítulo 2, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que juntos possamos proceder à leitura primária, prefacial e exordial da palavra de Deus desta noite. E eu peço aos amados irmãos, é uma palavra curta, queridos, é uma palavra bem curta, é uma palavra carregada de verdade de Deus para as nossas vidas. Mas eu peço, os amados irmãos, encarecidamente, como ministro, como pregador do Evangelho, que você volte a sua atenção para o Espírito Santo de Deus, que você dê liberdade para o agir do Espírito Santo na sua vida. E eu tenho certeza e absoluta convicção, pela fé que eu professo, que você não vai sair pelas portas dessa igreja da mesma forma que você entrou. Hoje será um dia memorável em nossa história. E nós vamos compreender quão importante foi o dia do nascimento de Cristo em nossas vidas. Amém? Todos acharam Mateus capítulo 2? Assim diz a palavra do Senhor a partir do primeiro verso. Tendo Jesus nascido em Belém, em Bethlehem, da Judéia, e é justamente para separar, o texto diz Belém da Judéia, para que não nos confundamos com Belém de Zebulon, no norte de Israel. Em dias do rei Herodes, e aqui se refere a Herodes o Grande, são 4 Herodes em toda a história bíblica, aqui o texto se refere ao rei Herodes, filho de Antípatra, aquele que assumiu o trono de Israel no ano 37 a.C. e perdurou com suas maldades até o 4º ano antes de Cristo. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, em Bethlehem, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Feche os seus olhos.
Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos. A tua santa palavra foi lida, foi revelada nesta noite, mais uma vez, em nossos corações. E te pedimos que ao passo que ela está sendo lida, que está sendo anunciada, está sendo proclamada, Deus, que ela encontre um terreno absolutamente fértil em nossos corações, em nossas mentes, na nossa psique, na nossa razão. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra que está entrando em nossos corações, ela seja conduzida pelo Teu Santo Espírito, para que haja uma compreensão dessa palavra, porque é o Senhor, Deus, que vai nos conduzir à compreensão desse texto, à compreensão da Tua verdade revelada. Deus, em nome de Jesus, te damos graça por todos aqueles que aqui estão, pelas famílias que aqui estão representadas, mas também oramos, Deus, por aqueles que estão em seus lares, que estão acompanhando este culto agora nessa noite, mas também oramos, ó Pai, por aqueles que nos cercam e que não estão aqui presentes, nem mesmo acompanhando pelas redes sociais, Deus. Oramos pelas pessoas que amamos, oramos pelas pessoas que nos cercam, oramos para que o dia de hoje seja um dia onde joelhos se dobrarão e línguas confessarão o Teu santo nome. Oramos para que esta noite especificamente, Deus, seja o dia do natalício, o dia do advento, o dia do renascimento de Cristo em nossos corações e o dia do nascimento de Cristo para aqueles que não Te conhecem, Pai. Deus, que o Seu sobrenatural nos conduza neste momento na pregação do Evangelho, ó Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Queridos, nós estamos falando e nesse texto que nós relatamos, nós falamos de uns magos do Oriente, algumas pessoas que vieram do Oriente, talvez pela sua tradução bíblica, talvez a sua Bíblia fale de sábios, talvez, porque algumas versões mais antigas, talvez a primeira versão da Almeida Revista e Corrigida, salvo o melhor juízo, não tenho certeza, talvez... Enfim, algumas versões trazem a tradução como sábio, queridos, porque é a mesma raiz de magos. Entretanto, esses magos vieram do Oriente para render graças, para conhecer o Senhor Jesus, o recém-nascido Rei dos Judeus, e adorá-lo. Esse era o objetivo desses magos que vieram do Oriente. Nós não sabemos exatamente onde era o Oriente. Se nós entendermos pela literatura bíblica, o Oriente era a Babilônia, o Oriente era a terra da Caldeia, o Oriente era onde hoje está assentada a terra do Irã, a terra do Iraque. Ali era, em todo o texto bíblico, em todo o caudal bíblico, ali era considerado o Oriente. Então, homens que vieram do Oriente, possivelmente com uma fé pagã, imbuídos num caudal de prostituição espiritual, porque os povos do Oriente estavam imersos no paganismo. Essas pessoas que interpretavam o futuro através dos astros, essas pessoas vieram adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Mas isso é uma conjectura. Assim como é uma conjectura eu afirmar que eram 3 os magos. A Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia diz que eram alguns magos do Oriente. Poderiam ser 2. Poderiam ser 50. Talvez eu interprete que sejam 3, que fossem 3, porque foram 3 os presentes. Segundo a minha filha caçula, ela disse que Jesus recebeu 4 presentes. Ela falou, papai, Jesus recebeu, quando nasceu, 4 presentes. Ouro, incenso, mirra e um videogame. Em função dessa literatura, a minha mente me conduz a interpretar, e não é revelação, me conduz a interpretar, e talvez muito equivocadamente, que eram
3, os magos do Oriente. E que esses magos, segundo o romanismo, têm até nomes. E esses magos, segundo o romanismo, chegaram 11 dias depois do nascimento de Jesus. A Bíblia não diz isso. Assim como não é possível eu conjecturar de que eram homens pagãos. Eram do Oriente? Permita-me esclarecer. Quantos milhares de judeus tinham na Babilônia exatamente nesse tempo? Afirmo com grau de certeza, tinham mais judeus na Babilônia do que em Jerusalém. Hoje, tem mais judeus em Nova York do que em Jerusalém. Talvez pela minha leitura, mas nós viemos adorar o rei dos judeus. Poxa, mas se eles fossem judeus, talvez eles tivessem disso. Viemos adorar o nosso rei. Por causa disso, eu vou conjecturar de que eles não eram judeus? Queridos, a patrística, todos os pais da igreja que versam sobre esse texto, interpretam, têm a sua própria interpretação, e há uma interpretação unânime de que eram os céus se rendendo à glória do Senhor, porque no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Glória a Deus por isso. Mas qual é a revelação bíblica de que eram judeus ou de que não eram judeus? Não há. Vamos nos ater à verdade que nos foi revelada, porque é essa que nos pertence. Deuteronômio 28 diz que essa literatura revelada, ela nos pertence a nós e a nossos filhos. Então vamos nos ater a ela e não a conjecturas. Porque essas conjecturas nos conduzem ao erro. E eu vou ser bem didático nesse aspecto. Veja se você compreende o que eu vou falar sobre a origem desses magos do Oriente. Não importa. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. O fato é que eles vieram do Oriente. E do Oriente até ali era uma longa jornada. Talvez eles tenham vindo ali num camelo e dormindo. Eles não tinham um lugar para dormir, eles não tinham um hotel 5 estrelas, eles não tinham ali um aplicativo no celular, no Airbnb, eles não tinham nada disso. Mas eles decidiram seguir essa jornada até o encontro com Cristo. Até que eles pudessem viver uma experiência com Cristo. E essa jornada nós precisamos viver em nossas vidas. A nossa história, o nosso passado, faz parte daquilo que nós somos. Mas eu passei muito tempo no espiritismo, eu passei muito tempo no candomblé, e isso não é maldição na sua vida, querido. Isso faz parte da sua história. Isso construiu a sua história e te trouxe até aqui. Ah, mas quanto tempo eu fiquei na mentira, no engano, no engodo. Queridos, passou. Deus te libertou. Você está salvo. Jesus nasceu. Jesus nasceu. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Mas a gente tem uma história. E a gente precisa seguir essa jornada. Se nós analisarmos friamente, possivelmente foi uma jornada de algo em torno de 4 meses. Do Oriente até Jerusalém, ou até Bethlehem, ou até Belém. Queridos, Belém é como se fosse Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Você pode ir de bicicleta, de tão perto que é. Muito perto. Agora, é interessante. Hoje, por exemplo, quando você vai a Belém, Belém é uma cidade dominada pelos muçulmanos, pela Palestina, é a chamada cidade ocupada.
É a cidade da Cisjordânia. Então, para você entrar na cidade de Belém hoje, você tem que contratar um guia muçulmano para você entrar na cidade. Na terra onde Jesus nasceu. Na terra onde está estabelecido o Beit Sahur, o campo dos pastores. Na terra onde está estabelecida a igreja da Natividade. A igreja que foi construída sobre o local do nascimento de Jesus. Mas essa jornada de nossas vidas a gente precisa viver, não há como renegar. É importante cada passo dessa história para que a gente chegue no local do nascimento de Cristo em nossas vidas. Certo é que em muitos momentos, aqueles magos do Oriente tiveram dificuldades. Certo é que em muitos momentos eles não tinham onde reclinar a sua cabeça. Certo é que em muitos momentos, queridos, nós estamos falando de uma terra que até para sair do Oriente, ou seja, para cruzar do Irã, do Iraque para a Síria e para depois entrar ou pela Jordânia ou direto em Israel, você vai passar por vales e por montanhas gélidas. Gélidas, um calor absurdo durante o dia e um frio insuportável durante a noite. Essa era a realidade deles, mas eles tinham um objetivo. Diante das adversidades, a gente se desvia, a gente sai da igreja. A gente tem uma discussão na igreja, essa igreja não é para mim, olha, Deus falou comigo, eu estou sentindo no meu coração que essa igreja não é para mim. O pastor coloca no banco de disciplina, não é para mim essa igreja não é para mim. O Espírito Santo está falando comigo aqui que essa igreja não é para mim, eu vou procurar outra igreja. Vai, querido, vai rodar igreja de igreja em igreja em igreja até alcançar uma maturidade. E essa caminhada, esse processo de nossas vidas, através da exortação, da admoestação, faz parte da nossa história e é absolutamente indispensável para que a gente alcance maturidade espiritual. Assim foram todas as jornadas. Assim foram todas as jornadas. Se a gente falar de Abraão na crescente fértil, duas grandes jornadas na história bíblica. Jornada de Abraão, a crescente fértil, jornada de Moisés, no Êxodo. Duas jornadas carregadas de percalços. Se a gente for analisar toda a história de Abraão durante a crescente fértil começa com Abraão saindo de Ur dos Caldeus, passando em Harã, logo na primeira cidade que ele para, o seu pai morre. Ele tinha tudo para ali desistir. Era um homem de posses. Ele tinha tudo para desistir do seu chamado. Mas Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. Olha, sai-te para ti mesmo. Na expressão do hebraico, lech lecha, sai-te para ti mesmo. É uma transformação interna. É uma viagem, é uma jornada que começa dentro de cada um de nós. E Abraão corajosamente segue a sua viagem. Mais à frente ele tem o seu primo, o seu sobrinho sequestrado. Mais à frente ele tem conflitos familiares. Gênesis 11, seu pai morre. Gênesis 14, seu sobrinho é sequestrado. Gênesis 21, ele tem um confronto familiar absurdo, a ponto de ele expulsar de casa uma serva com quem ele viveu um relacionamento e expulsar com ela seu filho. Expulsou de casa. Toda a nossa história, todo o nosso passado nos conduz a esse momento. Gênesis 22, Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado. Ou seja, é uma história carregada de percalços, provações, carregada de objeções, carregada de intempéries.
mas também carregada de sucesso, de conquistas, de vitórias. Em um determinado momento, Gênesis 15, Abraão disse para Deus: Senhor, o Senhor disse que a minha descendência seria numerosa e que em mim seriam benditas todas as famílias da terra. Senhor, eu não tenho filhos. Então Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, veja as estrelas do céu, veja se as pode contar. Conta as estrelas, Abraão, assim será a tua descendência. E aí Deus renova a aliança acerca da terra prometida. E aí Abraão diz para Deus: Senhor, tudo bem, eu entendi a profecia, eu entendi a tua promessa para a minha vida, mas como eu saberei que hei de conquistá-la? Se você analisar a sua Bíblia, a palavra estará herdá-la. Senhor, como hei de herdá-la? Deus disse: olha, Abraão, essa terra é sua, é promessa minha para você. Mas a palavra vem do hebraico, presta atenção em mim, querido, deixa só os obreiros ali responsáveis, presta atenção em mim. Senhor, como hei de conquistá-la? Porque no hebraico original diz lerishta. Deus tem promessa na sua vida, mas você precisa conquistar. Você precisa se esforçar para isso. Você quer o renascimento de Cristo no seu coração? Se esforce, porque o reino de Deus se conquista com esforço. É claro que é única e exclusivamente graça. É única e exclusivamente graça. Mas a manifestação da graça se dá pela fé. Não é isso que Paulo diz à igreja de Éfeso? E fé, queridos, não é simples. Fé não é simples. Fé não é torcida. Fé é certeza. A gente não pode estar na igreja pensando se eu vou vencer, se eu vou ser salvo, se eu vou conquistar, se eu vou... Você precisa caminhar pela fé. Caminhar pela fé significa renúncia. Aqueles magos que tinham um único objetivo, encontrar o recém-nascido rei dos judeus, eles também renunciaram muitas coisas. Ou vocês acham que era fácil seguir essa jornada se fosse um caminho de incerteza? Eles tinham fé. Eles viram uma estrela no Oriente, no céu, e entenderam que aquela estrela indicava o nascimento do rei dos judeus. Veja se não é fé. Quando esses magos olham uma criança nos braços de Maria, um recém-nascido, o que eles fazem? Se prostram e adoram. Por quê? Porque aos olhos naturais é uma criança, um recém-nascido. Mas aos olhos espirituais era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se a gente se prende aos nossos olhos materiais, a gente se perde daquilo que é espiritual e daquilo que tem valor. Veja se não é uma jornada espiritual. Nicodemos, o maior debate, um dos maiores debates teológicos de todo o cânon bíblico. Diz o texto em João capítulo 3, que Nicodemos, um dos principais dentre os judeus, ou seja, possivelmente alguém que integrava o sinédrio, fariseu, ou seja, dentro dos 35 fariseus que integravam o sinédrio, chega diante de Jesus e diz: Rabi, sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém há de fazer o que tu fazes se Deus não o enviou. E aí o que Jesus diz para ele? Aí Jesus diz assim para ele: olha, queridos, a Bíblia diz que aquele homem estava fazendo uma afirmação. Mas Jesus percebeu que havia naquela afirmação uma dúvida. Ele saiu de sua casa à noite e foi a ter um encontro com Jesus, foi ter com Jesus, como diz a palavra,
E quando ele faz aquela afirmação, Jesus entende que era uma pergunta. Jesus entende que ele estava querendo realmente ratificar e saber se Jesus era de fato o rabi, o mestre, o profeta, o filho do Deus vivo. Porque Jesus diz assim para ele, assim, olha, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Queridos, imagina a cabeça de Nicodemos quando ouve isso. E aí, Nicodemos diz, mas Senhor, pode um homem sendo velho nascer de novo? Posso eu voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus disse, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar no reino dos céus. E aquele homem fica indagando. E aí Jesus continua dizendo assim, Nicodemos, presta bastante atenção. Aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito é assim. É como o vento. Ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Mas Nicodemos continua questionando o Senhor. Porque Nicodemos estava compreendendo que aquela jornada era terrena. Mas Jesus estava dizendo, Nicodemos, essa jornada, esse nascimento é espiritual. Essa jornada é espiritual. Aí Jesus diz assim para Nicodemos, Nicodemos, você não compreende as coisas terrenas, como vais compreender as coisas espirituais? E aí ele continua dizendo assim, olha, se não compreendes, creia apenas, creia naquilo que é espiritual. E aí Jesus diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, julgado, morto, mas para que o mundo fosse salvo. Naquele momento, Jesus ensinou todo o plano de salvação. E o plano de salvação é o plano de redenção de cada um de nós, é um plano de redenção absolutamente completo. Quando Deus estabelece o plano de redenção através de Cristo, Ele não estabelece o plano de redenção apenas para nós, mas inclusive para a terra, para as coisas. As coisas se perderam, as coisas estão corrompidas. Quando a gente vê uma natureza caída, adâmica, a gente vê reflexos na natureza que nós conhecemos. Nós vemos rios condenados, nós vemos mares absolutamente com rede de esgoto. O plano de salvação, ele é absolutamente completo, porque quando Deus cria o Éden, Ele diz, olha, esse Éden é o paraíso é perfeito. O paraíso é absolutamente perfeito. Quando o homem se corrompe, Deus precisa estabelecer um plano de salvação, de redenção, para reestabelecer, inclusive, o paraíso. E o plano foi o nascimento de Cristo. É o que nós vimos hoje pela manhã, é a plenitude dos tempos. Quando Moisés sai do êxodo, ou inicia o êxodo, quando ele sai do cativeiro egípcio, ele já inicia essa jornada com percalços. Porque das 10 pragas lançadas sobre o Egito, as 4 primeiras, os judeus estavam lá. E sobrevieram também sobre eles essas pragas. As outras pragas, em que pese os judeus ainda estivessem lá, os judeus foram separados. Sobre eles, a partir da 5ª, que era a praga dos animais, sobre os animais, essa não atingiu os animais dos judeus. Mas as outras, você já começa uma jornada de percalço. E assim que eles saem, tem o mar vermelho, eles se deparam. E a gente pensa, é o mar. Mas então dá a volta no mar. Não podia.
Eles estavam praticamente num cânion. De um lado tem uma fortaleza, do outro tem uma estrutura de pedra. O caminho era ou o mar, ou voltar para o Egito. Mas se eles voltassem para o Egito, eles estavam cercados pelo exército do faraó. E aí os judeus disseram, vamos orar. Aí Deus disse, está orando agora? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu não te dei a promessa? Creia na promessa. Eu não já disse que você vai caminhar para a terra prometida e eu vou te dar a terra prometida? Creia. Vai precisar se esforçar. Sabe aquele concurso público que é o seu sonho, que Deus colocou no seu coração? Vai estudar. Eu sempre digo aqui, uma vez eu estava pregando o aniversário da igreja, acho que Assembleia de Deus, de Barra do Piraí, e no final do culto uma irmã trouxe a filha para que eu orasse por ela, para passar no vestibular. Eu falei, ela estudou? Não vai passar, querido, não vai passar. Quero passar no vestibular. Estuda. Estuda. A palavra de Deus diz que Deus fará diferença entre o justo e o ímpio. Portanto, ele só vai fazer diferença quando ambos estão iguais. Se o ímpio estudar mais, a vaga vai ser dele. Não tem mistério quanto a isso. Não tem mistério. A gente quer espiritualizar as coisas que são carnais e carnaliza aquilo que é espiritual. A gente dá ouvidos à nossa alma naquilo que a gente deveria ouvir o Espírito. Eu estava falando aqui com o Renan, falei hoje com o Rodrigo pela manhã, nós vivemos no período da graça, queridos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós erramos porque queremos errar. Se fosse no período da lei, outra história. Os judeus precisavam da lei. Os judeus não comem filé mignon porque é a carne da parte traseira do boi. Os judeus não podem ir no McDonald's porque não mistura leite com carne, o queijo. São coisas litúrgicas que foram estabelecidas pela lei ou interpretadas através da lei. Nós não vivemos o período da lei, vivemos o período da graça. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, quando erramos, e erramos, queridos, e erramos, mas quando a gente erra, esse erro tem que cortar na nossa carne, tem que nos envergonhar, tem que machucar o nosso coração. Errei, Senhor, me perdoa, errei. A gente está agindo no nosso dia a dia, nessa nossa longa jornada para se encontrar com Cristo, achando que o pecado faz parte do cotidiano de nossas vidas. Porque Deus é misericordioso, porque Deus enviou seu Filho para nascer de uma virgem, enfim, com todas as profecias, Isaías capítulo 7, verso 14. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Não é isso que diz 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é amor, mas é justo. João capítulo 4 e 1 João capítulo 2 também diz que Deus é amor. Maravilha, Deus é amor e é amor. E um amor incondicional, um amor constrangedor. Mas é um Deus de justiça. É um Deus que cumpre a sua palavra. Um Deus que vela pela sua palavra. Tanto é necessário, tanto Ele é um Deus de justiça, tanto o Senhor que amamos e adoramos, é um Deus de justiça que para nos salvar Ele deu o seu Filho amado. Porque havia uma lei estabelecida que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus precisava cumprir a sua própria lei. Então Deus nos deu o nascimento de Cristo. Em dias diferentes para cada um de nós. E hoje nós rememoramos. Pode se lembrar do seu passado. Pode se lembrar do seu passado. Mas não tenha dúvidas do seu futuro. Não tenha dúvidas do seu futuro. Queridos, quantas pessoas estão na igreja? Quantas pessoas estão na igreja? 20 anos de igreja.
com dúvidas sobre o futuro, com dúvidas se está salvo ou se não está salvo. Queridos, nós somos herdeiros da salvação. Herdeiros da salvação. Não somos filhos da perdição. Somos herdeiros da salvação. Vamos ao texto, vamos continuar a leitura do texto. Quero ler novamente a partir do primeiro verso. Eu vou me controlar no horário, já vou terminar. Queridos, eu ainda estou começando a palavra, mas eu vou me esforçar para terminar. Tendo Jesus nascido em Belém, e Belém, queridos, Belém é a casa do pão. Não é isso que Jesus diz em João capítulo 6, verso 35? Que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele falou, quem me segue, quem vem até mim, jamais terá fome. Então, no lugar, na casa do pão, no lugar do alimento espiritual, Jesus nasceu. Ali era o cumprimento da profecia da verdade. Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles viram e vieram. Quantas pessoas têm um encontro com Cristo, enxergam, tem uma luz que ilumina, que clareia a vida, que aponta a direção, e ainda assim você fica estagnado. Quantas pessoas se convertem? Quantas pessoas se converteram aqui, queridos? Quantos bancos vazios nós temos aqui hoje? Quantas pessoas dobraram seus joelhos aqui nessa igreja? Quantas pessoas tiveram experiências com Deus aqui e hoje estão no mundo? É preciso seguir essa jornada. É preciso ver a luz lá no Oriente e seguir. E seguir até esse relacionamento sincero, íntimo, relacionamento da verdade. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Isso é muito interessante, fica por aí. Eu não ia falar sobre isso, mas Herodes era um homem que falava de Deus. Ele diz, não, deixa que eu vou lá também, me mostra o caminho que eu vou lá adorar. Herodes era um rei que falava de Deus. E detalhe, se auto-intitulava judeu. E ele podia se dizer judeu? Podia. Por quê? Porque sua mãe era judia. Seu pai era idumeu, mas como ele nasceu de um ventre de uma mulher judia, ele era judeu. Judeu. Queridos, Herodes casou 9 vezes. Matou 3 de suas mulheres. Matou filhos, muitos filhos. Matou sogra. Toda vez que alguém se levantava com alguma autoridade, alguém que era elogiado, ele mandava matar. Ele tinha uma ficção pelo trono, pelo reinado, pelo poder. Então, toda vez que alguém se sobressaía em relação a alguma atitude ali na nobreza, ele mandava matar. Todas as vezes, ele mandou matar a mulher que ele mais amou, que foi Mariana, a sua segunda esposa. Por quê? Porque ele fora, em função das suas maldades, ele fora chamado a Roma. E aí ele pensou, bom, eu vou a Roma, mas quando eu voltar, Mariana, minha esposa, que eu tanto amo, vai, nesse tempo que eu estiver em Roma, ela vai conjecturar e vai aí me derrubar do trono. O que ele fez? Matou antes de viajar. Alguém disse para ele assim, olha, esses 2 filhos que você levantou, que você tem, e que você mandou para Roma, para não ficarem aqui em Jerusalém, eles estão estudando em Roma, e eles estão crescendo. Quando eles voltarem para Jerusalém, eles estarão prontos para assumir o trono. Mandou matar os 2. A sua sogra, Alexandra, indicou a ele, olha, nomeia, o sacerdócio está corrompido, nomeia esse jovem garoto, um menino de 17 anos, nomeia como sumo sacerdote. Ele não queria nomear alguém importante, ele queria nomear um qualquer.
ele nomeou um garoto de 17 anos para ser sumo sacerdote. Só que o sacerdócio dele começou a frutificar. Ele começou a dar certo, ele começou a ganhar adeptos, as pessoas começaram a crer naquilo que ele estava fazendo, mandou matar. Mandou matar o sumo sacerdote que ele nomeou. Com medo de tantas mortes, a sua sogra fugiu para o Egito. Ele mandou um exército, invadiu o Egito só para matar a sogra. Como é que ele morreu? Pragas, chagas no corpo. No dia da sua morte, ele estava vendo ali, ele estava definhando, próximo de sua morte. Ele sabia disso. O que ele fez? Mandou matar os nobres de Jerusalém, para que houvesse choro no seu funeral. Esse era o homem que estava determinado a matar o recém-nascido rei dos judeus. Este era o homem que recebeu aquela palavra dos magos do Oriente. Quantas pessoas, queridos, em cargos públicos, se elegeram falando de Deus? Não estou falando de ninguém, absolutamente ninguém, especificamente. Mas quantas pessoas, e a bancada dos evangélicos no Congresso é uma bancada, não posso falar o que eu penso porque está sendo transmitido. Voltando. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, ou seja, ia à frente, até que, chegando em Belém, no local do nascimento, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Naquele momento em que eles encontram o Senhor Jesus, eles só querem adorar, eles só querem abrir os seus tesouros, abrir o seu coração, a entregar uma oferta de amor, uma oferta financeira, não é isso. É viver esse relacionamento com Deus de uma forma intensa e verdadeira. Mas aquilo que Deus falou a Moisés também é muito verdadeiro em relação a essa caminhada, a essa jornada toda. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, Deus diz assim a Moisés: Moisés, recorda-te desses 40 anos que vocês peregrinaram no deserto. Isso foi para te provar, para saber se guardaria ou não os meus mandamentos. Então, durante toda essa história, essa jornada que nós hoje vivemos com Cristo na igreja, é uma jornada, queridos. É uma jornada. Não é o fim, não é o meio, não é o início, é uma jornada. Nós estamos caminhando com Cristo. Talvez alguns de nós se percam nessa jornada. Talvez alguns de nós resolvam ficar em Jerusalém e não seguir até Belém. Talvez alguns de nós resolvam ouvir a voz de Herodes e não a voz da profecia. Porque vejam, quando o texto fala de Herodes, diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Irmãos, as pessoas chegaram na cidade de Jerusalém,
e disseram: olha, nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As profecias veterotestamentárias se cumpriram. E o que eles fizeram? Lamentaram, prantearam, ficaram revoltosos. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma liderança que os levava para esse caminho. À medida que Herodes lamentou, o povo também lamentou. À medida que a profecia não estava sendo pregada, anunciada, o povo escolheu o caminho da inverdade, da mentira, da falácia, do engano. Porque certamente, muitas vezes, o caminho da mentira é mais fácil que o caminho da verdade. Olha o que diz o texto. Novamente, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Não tem videogame. O ouro simbolizava essa realeza. Nós sabemos disso, o ouro simboliza a realeza, o incenso, a vida espiritual, a oração. Nós sabemos que no antigo templo tinha um altar, e tanto no templo quanto no tabernáculo, tem o altar do incenso, que era o último altar antes do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, porque era o que simbolizava a oração, o contato direto com Deus, através da oração, através do incenso, da fumaça do incenso. Paulo não faz essa analogia do aroma suave do incenso chegando às narinas de Deus? É isso. O incenso simbolizava a vida espiritual, a oração, mas tinha a mirra, que também apontava para o sacrifício. Porque a mirra era um unguento utilizado para ungir os mortos, para que eles não exalassem um odor ruim, um cheiro ruim. Então, os judeus tinham por hábito ungir os seus mortos com esse unguento de mirra. Então, todas essas características das ofertas também apontavam para quem estava recebendo a oferta. Mas olha que interessante, só para a gente finalizar. Diz o verso 12, acompanha comigo. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso é absolutamente incrível, porque depois que você tem um encontro com Deus, sua vida muda, sua vida transforma, já é outro caminho, é outra história. Você tem uma história no seu passado e uma história diferente no seu futuro, a partir do nascimento de Cristo em você. A partir do encontro com Cristo, o encontro com Deus, sempre é muito impactante. Veja o encontro de Jacó com o Senhor, o encontro de Isaías com o Senhor, Isaías capítulo 6, o encontro de Abraão com o Senhor, o encontro de Moisés no Monte Sinai com o Senhor, são encontros absolutamente impactantes. Um encontro que transforma a nossa história. E tem que transformar, queridos. Tem que se permitir ser transformado. Porque aqueles homens foram advertidos espiritualmente. A Bíblia diz por divina advertência. Deus os ensinara, Deus falou com eles, Deus os advertiu. Não volta pelo mesmo caminho. Mas eles poderiam decidir voltar. Eles poderiam decidir, não, mas nós vamos para Jerusalém. Porque a escolha é nossa. A escolha é nossa, queridos. Hoje nós celebramos o Natal, o nascimento de Cristo. Ou seja, o nosso encontro com Cristo. Mas se a gente vai viver em Cristo, se a gente vai continuar em Cristo nessa jornada, a escolha é nossa. É o livre-arbítrio de cada um. Ninguém vai ser compungido a adorar a Deus. Você vai adorar se você quiser. É uma decisão absolutamente singular, pessoal. Se eu pudesse decidir por você, esses bancos não estariam vazios. Deus sabe quantas lágrimas eu já derramei por pessoas que não estão aqui hoje. Se eu pudesse decidir, mas eu não posso. Você não pode decidir por aqueles que estão na sua casa, pelas pessoas que você ama. Se você pudesse decidir, essa igreja estaria cheia.
mas nós temos que responder pelas nossas vidas e ainda assim erramos. Mas nós temos a certeza que o encontro com Deus, o nascimento de Cristo em nossas vidas, transforma a nossa história. E nos transforma em herdeiros da salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Meus amados irmãos, um texto bastante conhecido de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, na segunda epístola à igreja de Corinto, ele fala de novidade de vida, né? Que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E é isso que nós precisamos viver, nós precisamos se permitir ser transformados a cada dia. Deus ele tem uma promessa para a sua vida de novidade de vida. Novidade de vida todos os dias. Novidade de vida significa experiências com Deus todos os dias. Pode buscar, busque, clame, porque isso é promessa dele a partir do dia do natalício, a partir do dia do nascimento, a partir do dia do seu encontro com Cristo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Bota a mão no seu coração. Queridos, nesse momento de oração, presta bastante atenção em Deus. Em Deus. Esquece o que está acontecendo lá fora. Esquece o que está acontecendo em qualquer outro lugar do planeta. Se foca em Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor nasceu em nós. Graças te damos, ó Pai, porque entendemos que as coisas do mundo nasceram do mundo, mas nós vivemos espiritualmente, discernindo coisas espirituais, porque o Senhor nasceu, Pai, porque o Senhor nasceu em nós. Deus, nós declaramos que nós fomos crucificados em Ti, nós fomos crucificados contigo, que hoje nós vivemos novidade de vida, que o Senhor vive em nós, que nós não vivemos mais, mas o Senhor vive em nós. Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque há novidade de vidas, graças te damos porque entendemos que estamos vivendo na plenitude dos tempos. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos pelo cumprimento das profecias veterotestamentárias. Graças te damos, ó Pai, porque se hoje somos herdeiros da salvação é porque o Senhor vela pela Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor enviou Seu Filho na cruz para morrer por morte de cruz, para me salvar. Que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Pai? Esse amor me constrange, Deus. Pai, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Perdoa, Pai, porque o Senhor sabe o quão pecador eu tenho sido, Deus. Quão pecador, o Senhor conhece os meus erros, conhece os erros que eu cometi e nem mesmo sei. Deus, agimos aqui como Moisés, que orava pela sua casa, pela sua família, pelos erros que ele nem sabia que tinha cometido. Perdoa-nos, Deus. Perdoa os nossos erros, mas perdoa os erros da nossa casa também, das pessoas que amamos, dos nossos familiares. Que haja novidade de vida aqui nesse local, Pai. Que haja novidade de vida aqui, que haja novidade de vida para aqueles que estão em seus lares, que haja novidade de vida para aqueles que nos cercam, para as pessoas que amamos. Deus, a Tua profecia se cumpriu, do trono de Jessé nasceu um rebento, nasceu um renovo. Graças te damos, ó Pai, graças te damos por isso. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, se você crê no poder dessa oração, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia, aleluia. Comemoramos aqui o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Podem tomar os vossos assentos. Entendamos, ó Pai, queridos, que o Pai está nascendo em nós a cada dia, que Cristo se faz presente em nós a cada dia, que há novidade de vida. Se permita viver em novidade de vida. Se permita discernir espiritualmente. Amém? Meu amado irmão, diácono Renan, por favor, me socorra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E feliz aniversário para Jesus. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Os amados, ainda em culto ao Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero lhe convidar a que abra na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 10. Quando falamos de dízimos e ofertas, temos que entender, como foi pregado nessa manhã, que não se trata de um ato qualquer. É um ato altamente espiritual. Nosso bispo Roberto McAllister, fundador dessa igreja, tem um livro cujo título é Dízimos e Ofertas, um momento altamente espiritual. Porque é como aqueles magos olharam para um menino com olhos físicos, era uma criança, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, era o próprio Deus que se fazia presente naquele lugar, naquela manjedoura. Um bebê tão simples, tão frágil, era de uma espiritualidade extrema. Dízimos e ofertas, de igual forma, um viés espiritual enorme. Hebreus capítulo 10, versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem resolver pecados. Versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Preste atenção no versículo 14. Porque como única oferta aperfeiçoou-se para sempre quantos estão sendo santificados. E nisto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Para aqui, meus amados. Um texto que fala sobre oferta. Um texto que fala sobre a maior das ofertas. Um texto que fala da oferta mais importante que a humanidade já experimentou. Contexto espiritual de oferta, Jesus se ofertou por nós naquela cruz. Jesus nasceu com o propósito de ser uma oferta por nós, um sacrifício vivo, vicário, substitutivo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, nosso Deus fala, Deus nos ensina, trazei todo o dízimo à casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e nisto provai-me, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Quando eu olho para o contexto de dízimo e quando eu olho para o contexto de oferta, é um viés espiritual tão grande, tão profundo, de uma importância que não damos. Somos extremamente negligentes no dizimar e ofertar. Porque, infelizmente, muitas vezes o dizimar e ofertar foi por homens que se chamam, que proclamam o nome do Senhor, como foi dito Herodes, proclamava. Por homens que se dizem em nome de Deus, distorceram tanto a santidade, a espiritualidade, o viés do dizimar e ofertar, que infelizmente nós colhemos frutos tão ruins. E dizimar e ofertar virou algo pesado, virou um fardo, virou um dar dinheiro para pastor, virou uma discussão teológica se no Novo Testamento tem ou não dizimar, virou uma discussão teológica se eu tenho que fazer, se eu não tenho. Quando eu olho para Jesus, eu já vejo uma oferta nele. Uma oferta única, vitalícia, suficiente, maravilhosa. Dizimar e ofertar. É um momento tão espiritual, não perca a essência da espiritualidade do dizimar e do ofertar. E tanto tempo depois de Cristo, temos tantas dificuldades e dúvidas nesse momento. Olha, tem crente que não vai à igreja em dezembro para não dizimar no 13º. Ou em outubro, a primeira parcela é em outubro, né? A segunda parcela é em dezembro, é em outubro? Novembro, pois é. Porque
eu sou PJ, então o 13º não é seletista, enfim. Mas tem pessoas que têm dificuldade, que têm participação nos lucros, PLR, bônus e... Não, isso daqui não, isso daqui é um extra. Não, vou dizimar em cima do líquido do que eu recebi do salário, porque o dízimo é do líquido. Meus amados, temos dificuldade de entender que dizimar é sobre tudo que vem nas nossas mãos. É sobre aquilo que Deus nos abençoa, sobre aquilo que Deus nos dá. Ah, não, sobre o 13º não, sobre o bônus não, sobre isso não. Por quê? Por que fazemos tantas ponderações no dizimar e no ofertar? Porque deixamos de lado a espiritualidade e a relevância disso nesse momento. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo uma oferta. Qual tem sido a sua oferta? Como você tem ofertado ao Senhor? Como você tem dizimado ao Senhor? 2020 foi um ano, meus amados, de fé, de provação. Muitos aqui com contratos suspensos, muitos aqui perdendo seus empregos. E aí a grande problemática é, porque aos olhos humanos é difícil. Mas quando eu me remeto a Malaquias 3,10, Deus fala, provai-me nisto. Mas falta fé nossa de provar o Senhor nisso. Porque quando vem a primeira dúvida, o primeiro medo, a primeira insegurança, deixamos de dizimar, deixamos de ofertar e começamos a encontrar diversos álibis para não fazê-lo. Natal, momento onde comemoramos o nascimento de Jesus nas nossas vidas, momento onde vemos aqueles sábios dando ouro, incenso, mirra, ofertando imediatamente após o nascimento dele, como é que nós vamos colocar de lado ou deixar sem importância um momento como esse? Olha, graças a Deus aqui nessa igreja não acontece, mas eu já fui em igrejas que o dízimos e ofertas na parte final do culto também, as pessoas começavam a levantar e ir embora, porque não queriam se sentir constrangidas nesse momento. Meus amados, não é por constrangimento, não é por imposição, é por amor. Quando falamos isso de púlpito, estamos pregando a palavra, uma palavra que tem que encontrar um solo fértil no seu coração, porque da mesma forma, como o missionário Flávio falou, que não é por causa dele, não é uma decisão dele, não é uma decisão, não é uma imposição nossa. Deus coloca no seu coração, se você vai fazer, aí é com você. Mas olha para Jesus, olha para a oferta, olha para Ele como uma oferta viva. Como você tem dizimado e ofertado? Será que a sua fidelidade nesse momento em Deus é recíproca à de Jesus com as nossas vidas? É um momento de reflexão. Será que Jesus já nasceu na sua vida nessa área ou Ele só nasce na sua vida no louvor e no culto? E aí na hora do dizimar e ofertar, acaba. Meus amados, vocês me conhecem, eu não costumo me alongar no dizimar e ofertar, mas temos que... 2020 foi um ano de prova, 2020 foi um ano difícil. E olha, eu dou um testemunho meu, e era o ano para ser o pior ano financeiro da minha vida, e foi o melhor. Foi o melhor. Para muitos está sendo o pior, mas tenha fé, seja fiel a Deus. E eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano melhor. Porque tudo aquilo que colhemos, tudo aquilo que plantamos no altar de Deus, nós colhemos. Mas voltamos a frisar, não por barganha, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque se não tiver alegria no seu coração, o seu solo não é fértil para essa semente que é plantada. Então tenha um solo fértil. Plante. Dê o seu melhor para Deus e provai o Senhor nessa área. Temos à frente envelopes para você dizimar, separar seu dízimo, a sua oferta, separe com calma. Temos uma máquina com o nosso auxiliar Aloan. Aqueles que encontram-se na transmissão online, a conta da igreja deve estar disponível. Agora a gente já tem a chave Pix cadastrada no CNPJ. Então, uma forma mais fácil, mais ágil e não onerosa também de devolver a Deus uma pequena parte daquilo que Ele tem tanto nos abençoado. Amém? Separe seu dízimo, sua oferta com calma. Que Deus vos abençoe rico e abundantemente. Pra te adorar.
Você que já separou o seu dízimo, sua oferta, queira por gentileza se colocar de pé. Vamos apresentar a nossa melhor oferta, vamos apresentar o nosso dízimo ao Senhor com alegria nos nossos corações. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui, Deus, o pouco de muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai, porque se estamos aqui, podemos declarar, podemos bendizer o Teu nome e Deus, proclamar que até aqui nos ajudou o Senhor. E, Pai, temos a inequívoca convicção de que o Senhor nos abençoará, de que o Senhor nos guardará, de que o Senhor nos sustentará cada dia das nossas vidas. Tendo crise ou não no mundo, não há crise nos céus. Muito obrigado, Senhor. Pai, te pedimos, como nos é lícito pedir, e como a Tua igreja reunida nesse lugar, nós unimos a nossa oração te pedindo, Pai, abençoa a vida financeira do Teu povo. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luto, nesse momento de desespero. Pai, abre as portas do céu, Deus. Pai, em nome de Jesus, mostra, faz diferença do justo para o ímpio, do que te serve para o que não te serve. Deus, em nome de Jesus, que possamos ver como aquele povo que passava pelo deserto, que era sustentado diretamente por Ti. Nós cremos, nós temos a certeza que o nosso sustento também vem de Ti. Então te pedimos, Pai, nessa oração, sobre aquele que encontra-se desempregado, Deus, abre porta de emprego. Sobre aquele que encontra-se aproveitando esse momento adverso para estudar, se dedicar para um concurso, um curso, uma capacitação profissional, Senhor, abençoa Teu filho. Sobre aquele que tem trabalhado 2, 3 vezes mais nesse momento de crise, buscando cada vez mais se consolidar, entregando o seu melhor. Pai, honra o trabalho do Teu filho, da Tua filha. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Deus, que nada falte no celeiro do Teu povo. E te pedimos também, Senhor, sobre a administração financeira da Tua casa, de que igual modo, Pai, nada falte e que todo recurso que chega ao Teu altar seja usado para a Tua obra conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Se hoje à noite de você dizimar, nossa amada missionária receberá à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Queridos, depois desse culto abençoado, nós vamos para o momento mais importante. As pessoas dizem que o momento mais importante é a pregação do Evangelho. Não é, é o sorteio do chocotone. Misericórdia. Você não pode falar nem brincando, queridos. Ô, glória! Amém. A gente vai... Todo mundo pegou o número? Alguém não pegou o número? Alguém não pegou o número? As crianças pegaram o número? Não, então, aí, ó, vai pegar. Para todo mundo ter direito a sorteio. Mas alguém não pegou o número? Então, a gente vai sortear esse panetone. Esse panetone é da Isa's Cake, não é isso? Da Isabela. Esse panetone a gente vai... É o chocotone. A gente vai sortear para aqueles que aqui estão. Então, alguém daqui vai ganhar esse chocotone. Tudo no espírito, né, irmãos? 12. Ô, glória. Jesus.
Jesus. Aninha. Léo. Não gostei, não gostei. Número 1, Léo. Isso é para honrar o primeiro que chega na igreja. Chegamos junto, André. Não, mas você foi mais esperto, até porque ele já ganhou de manhã. Se o André ganhasse de novo... Olha. Amém. Agora temos um segundo panetone que nós vamos sortear para aqueles que estão... Mamãe de novo não, Érica. Pode parar. Para aqueles que estão em seus lares. Então, é só para quem está nos lares. Irmã Fátima... Oh, Jesus, é isso mesmo que está escrito. Deixa eu colocar o óculos, espera aí. Irmã Fátima, parabéns, irmã Fátima. Está aqui separado o seu chocotone. Você tem 10 minutos para chegar na igreja e retirar. Brincadeira, a gente vai levar, evidentemente, para a irmã, tá bom? Queridos, encerramos o culto sem chocotone para vocês. Vamos ficar de pé, não. Tem avisos? Só um. Tem o quê? Tem lembrancinha. Não vá embora sem pegar a sua lembrancinha. A Voz de Deus e as Vozes do Mundo é a nova série de mensagens que estão sendo ministradas já há 2 quartas-feiras. Estão sendo ministradas toda quarta-feira. Então, venha, não perca mensagens impactantes para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus, tem que orar com esse negócio aqui na minha cara. A tentação. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor nasceu em nós. Porque o Senhor nasceu em nós, Pai. Graças te damos, Deus, porque hoje estamos aqui na tua casa, Deus, glorificando o teu santo nome, honrando o teu santo nome. Porque o Senhor nasceu em nós. Vivemos experiência contigo, ó Pai. Te conhecemos e entendemos que só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Graças te damos por isso, ó Deus. Deus, despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta igreja e para todo sempre, e todo aquele que crê no poder desta oração, diga amém.